Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a fazer nossos estudos no setor de RF, setor de radiofrequência, setor de ondas eletromagnéticas, informações que vêm do espaço e que radiam aí pela placa para que vocês possam utilizar Wi-Fi, Bluetooth, possam conversar, enfim. Todo setor de antena, todo setor de radiofrequência vai precisar ser estudado por nós para que a gente possa fazer alguns concertos também, tá bom? É um setor bem complexo, dá bastante defeito, então nós vamos fazer as coisas de forma bem simples para poder dar um bom entendimento a todos vocês. Esse assunto ele é bem extenso, então nós vamos dividir em algumas aulas, mas eu acredito que 2 ou 3 aulas a gente consiga aí finalizar, tá bom? Então vamos lá. Eu pontuei algumas coisas importantes que vocês devem fazer sempre quando for fazer a análise a partir desse tipo de assunto. Primeiro, o histórico, né, a reclamação do seu cliente. Essa análise será feita em situações onde o chip não faz ligação, ele não conecta Wi-Fi, não conecta Bluetooth, não faz, enfim, o que tiver a ver com transmitir e receber sinais do espaço está ligado à nossa análise, tá bom? Mas tem coisas básicas, né, para que sejam feitas sempre antes de desmontar o equipamento. Então eu pontuei algumas aqui para vocês. Primeiro, garantir que o chip esteja funcionando. Quando vocês estiverem analisando esse setor, tenham em mãos pelo menos 2 chips de 2 operadoras diferentes para que vocês possam testar, porque às vezes o seu cliente traz um chip ruim. Às vezes o chip pega em uma operadora e não pega em outra. Então, quando vocês têm 2 chips com 2 operadoras diferentes, vocês conseguem testar em 2 caminhos, em 2 direções, tá bom? Então, você que é técnico iniciante, que vai abrir a sua assistência técnica, já compre, né, 2 chips pelo menos de operadoras diferentes para ficar lá na sua bancada aí para teste, tá bom? Segundo, as configurações de rede estão corretas. É importante observar também porque alguns usuários de smartphones que não sabem mexer nas configurações, né, na programação do seu celular, ele acaba configurando errado. Então é importante que vocês restaurem as configurações de antena para o padrão de fábrica e troquem também de operadora, troquem de banda para também tentar entender se o defeito é geral, ele não pega em nenhuma operadora, em nenhuma frequência, ou ele não pega em uma ou outra de forma específica também, tá bom? Então façam isso, se preocupem com garantir que as configurações de rede estejam corretas. Terceiro, o celular apresenta o e-mail. E-mail é o número de série que a Anatel identifica para validar o seu equipamento, para dizer que sim, que ele está dentro do cadastro de equipamentos válidos. E o e-mail também é identificado para se fazer bloqueios. Quando alguém perde um smartphone ou é roubado, a pessoa liga e cadastra esse número num banco de dados de equipamentos restritos. E esse aparelho ele pode deixar de gerar sinal de antena, como também deixar de fazer ligação. Então, tenha a certeza de que o problema do seu cliente de não fazer ligação, ele não é por bloqueio, tá bom? Faça uma consulta, tem alguns sites aí na internet que vocês podem consultar se esse e-mail está impedido. Vejam, conversem com o cliente, tentem extrair informações a respeito da procedência desse equipamento, para que vocês não fiquem fazendo análise em vão, tá bom? Então tenham essa certeza, que esse celular não esteja bloqueado, que o chip do seu cliente seja válido e que esteja funcionando, ou que você tenha chips de teste em sua bancada, tá bom? Quarto procedimento básico, esse equipamento está reconhecendo mesmo esse chip? Porque nem sempre você deixa de fazer ligação por problemas de antena. Às vezes, o defeito é porque o chip não está sendo reconhecido. Então, tenha essa certeza, tá? Quando você tem um celular que não faz ligação, é importante saber separar uma coisa da outra. Ele não faz ligação por ele ter algum problema de antena, de TX e RX, ou ele não faz ligação porque ele não está sendo reconhecido. Então, isso aí vocês conseguem também ver na tela do seu telefone, tá bom? Se ele tem uma imagem lá cortada, de forma que não está reconhecendo. Em configurações, vocês conseguem trocar de chip também, trocar de operadora. Então, tenha essa certeza. É importante o seu celular reconhecer o chip para depois ele controlar as funções do chip.
Quinto, né? Acho que é quinto, eu perdi um pouco, depois vocês corrijam aí, tá bom? O seu celular, ele busca o sinal, porque existe uma situação onde ele busca informação através dos modems, dos transceivers, né, para depois ser amplificada aí pelos PAs. Então isso é importante também, porque se ele não buscar, pode ser um problema nesse lugar, tá? A partir quando o sinal chega do espaço, ele vem através de antenas na carcaça. Depois essas antenas tocam em conectores de antenas na placa, segue por alguns filtros que vocês vão ver aí na sequência, e aí se direcionam para esses transceivers, para poder modelar o sinal. Então é importante que este início esteja acontecendo, então que ele esteja pelo menos buscando. Sétimo, eu até acho que já tem a ver um pouquinho com o quarto, que é testar chips de operadoras diferentes, para tentar entender, né, o porquê que pega com um, não pega com outro. Pesquisem qual que é a frequência de cada operadora. No esquema elétrico, vocês conseguem saber o número da banda, né, e a frequência que essa banda opera. 900 MHz, 1200, 2000, e aí vai. Alguns sites também na internet, dá para vocês pesquisarem para entender qual operadora que a sua cidade... Aliás, para vocês saberem qual a frequência da banda, da operadora da sua cidade, que aí também serve para a gente fazer uma análise. E aí vocês vão garantir aquelas configurações básicas, fazendo análise sempre de fora para dentro, e a partir daí nós vamos fazer análise na placa. Então, nessas aulas aí de setor de RF, nós vamos trabalhar sim com as linhas de antenas, vamos trabalhar sim com os esquemas elétricos e vamos sim aprender a fazer algumas medições, levando sempre em consideração que algumas malhas de setor de RF, elas não trabalham com tensão, tá? Uma carga eletromagnética que irradia pelos setores da placa, através de filtros, cabos axiais, coaxiais, através de malhas. Essas malhas elas apresentam resistência muito pequena em função da configuração e da associação dos componentes, tá? Então elas acabam sendo muitas vezes confundidas com curto, tá bom? Então considerem sempre essa possibilidade. Às vezes uma malha de antena, ela apresenta uma resistência muito baixa e na escala de BIP vocês acabam fazendo diagnósticos errados. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar agora um esboço para poder explicar um pouquinho mais desses componentes e nas aulas seguintes aí nós vamos trabalhar com os esquemas elétricos para detalhar mais a fundo o setor de RF, tá bom? Então vamos lá para a explicação teórica. Então vamos lá, RF. RF é radiofrequência, é por onde entra as ondas de rádio, né, dos nossos smartphones, e essas ondas, elas irradiam através do espaço, captadas por antenas. Então, na sua cidade aí existe uma antena posicionada de forma estratégica para mandar informação e receber informação do seu celular. Mas ela não se encontra sozinha. Essas antenas elas precisam repetir os sinais, né? Então vamos ter repetidoras espalhadas aí em vários pontos da cidade, para sempre que um celular tentar ligar para o outro, a antena mais próxima capturar o sinal, mandar para a antena seguinte até chegar no seu celular. Essas antenas são identificadas como ERBs, né? São estações de rádio base e elas são controladas através de uma central. Então, nós temos uma central de controle que vai conectar todos os equipamentos a todas as antenas da melhor forma possível. Então, é dessa forma que vocês vão ter o sinal de celular chegando ao seu equipamento. Bom, o nosso celular, para que possa se comunicar com o outro, ele tem que ter uma informação. Essa informação inicial é dada através do chip. Então, nós temos o chip que trabalha com bandas de operadoras diferentes, 2G, 3G, 4G, que atende também a operadoras, né, diferentes, onde as frequências podem partir de 800 MHz até 3 GHz. É isso mesmo, uma frequência muito alta, vocês não vão conseguir medir com ferramentas tradicionais. Então, cada chip, né, TIM, Claro, Vivo e Oi, trabalha com a sua banda de frequência de operadora. Vocês têm como consultar isso aí também numa tabela na internet. Outra coisa que vocês devem saber é que o sinal da antena ele precisa ser filtrado. Então, para isso, logo na entrada, né, quando o sinal vem do espaço, ele acaba passando por alguns tipos de componentes analógicos que compõem filtros. Esse é um filtro passa alta.
ele só deixa passar frequências altas através de um capacitor. O indutor ele joga a frequência em direção à terra. Já esse é um filtro passa baixa. Então, para esse filtro, nós vamos utilizar um resistor em série e um capacitor em paralelo. O capacitor não vai deixar passar por terra, porque ele só permite atravessar o seu dielétrico se for uma frequência muito alta. Então, estudem esses componentes nas aulas anteriores. Bom, uma outra coisa que vocês têm que saber também é que os sinais, eles têm algum momento aí na nosso smartphone que eles se misturam. Então, eles vão passar por alguns switches, algumas chaves, né? Então, vocês têm aqui logo na entrada de sinal um componente, né? Uma peça identificada como switch mobile, né? Que vai passar o sinal para frente e esse sinal vai chegar até um transceiver. Transceiver é o nosso modem, é um modelador e demodelador de sinais elétricos, de ondas eletromagnéticas. Então, esse modem ele vai padronizar, né, para que as ondas cheguem de formas iguais. E o modem ele vai encaminhar essa informação através de um PA. PA é o nosso amplificador de potência, né? PA nada mais é do que um componente destinado a receber um sinal de entrada e entregar na saída um outro sinal de mesma natureza, só que de uma outra magnitude. Ou seja, ele amplifica, ele aumenta. É que os nossos aparelhos de som fazem, né? Eles utilizam de PAs, os rádios aí para dar ganho aí nos sinais, né? Então esse é o nosso PA. E temos vários PAs aí espalhados pela placa. Bom, o PA e o transceiver, então, eles vão trabalhar esse sinal para mandar uma informação para a baseband. A baseband é a CPU do setor de radiofrequência, que também vai se conectar ao codec e à CPU principal. Então, esses 5 elementos juntos têm que trabalhar de forma sincronizada para que vocês possam ter uma conversação. A CPU, claro que é o principal componente da placa de qualquer smartphone e recebe alimentação de Power Manager. No iPhone, vocês têm uma segunda CPU chamada de baseband. Então, vocês vão ter alimentação de PMIX, né, para CPUs diferenciadas, né, de setor lógico, setor de RF. E a baseband é a que traz o seu número de série, que é o e-mail. Então, é isso, pessoal. Na próxima aula, nós vamos começar a trabalhar com os esquemas elétricos para poder analisar de forma correta o setor de radiofrequência de todos os equipamentos eletrônicos, ou seja, todos os smartphones.